Vamos começar com um conceito fundamental. Luxação simples do cotovelo é aquela em que não existem fraturas associadas, ou seja, é uma luxação pura do ponto de vista ósseo. Mas atenção, simples não significa leve, porque mesmo sem fratura, ela costuma vir acompanhada de lesão importante de partes moles, principalmente dos ligamentos colaterais e da cápsula articular. Do ponto de vista epidemiológico, o cotovelo é a segunda articulação que mais luxa em adultos. É um evento relativamente frequente e, em muitos casos, acontece em cenário esportivo. Há um padrão bem típico. Homens se lesionam com mais frequência em esportes de contato e mulheres em modalidades como ginástica e patinação. E um grupo que chama a atenção é o de adolescentes do sexo masculino, que aparece como um dos grupos de maior risco. Agora, um ponto muito prático para a vida real. Em grande parte dos casos, após uma redução fechada, bem feita, o cotovelo tende a ficar estável e a evolução funcional costuma ser boa. Mesmo assim, alguns pacientes evoluem com rigidez residual e dor, e uma parcela menor pode apresentar instabilidade persistente. Essa instabilidade é mais preocupante quando o mecanismo foi de alta energia ou quando existe história de luxação recorrente. E aqui entra uma mensagem importante. Luxações recorrentes geralmente indicam que houve lesão extensa não só do complexo ligamentar lateral e do complexo colateral medial, mas também de origens musculares ao redor do cotovelo. Avaliação. Mecanismo de lesão na luxação simples do cotovelo. O mecanismo clássico é a famosa queda com a mão espalmada no solo, o que a gente chama de fall on outstretched hand. Nessa situação, o cotovelo recebe uma combinação de forças que com muita frequência termina na luxação mais típica, a luxação póstero-lateral. E aqui vale imaginar a sequência biomecânica como se fosse um roteiro de falha do cotovelo. O modelo mais descrito envolve uma combinação de compressão axial, o peso do corpo transmitido pelo antebraço, valgo, o cotovelo abrindo medialmente, e supinação do antebraço, gerando um padrão de instabilidade que é muito conhecido, a instabilidade posterolateral rotatória, frequentemente abreviada como PLRI. Como essa falha progride? A ideia central é que a lesão tende a começar no lado lateral do cotovelo. Primeiro, ocorre falha do complexo ligamentar colateral lateral, especialmente o componente que dá estabilidade rotatória. Depois, a lesão avança pela cápsula articular e, por fim, pode comprometer o lado medial, atingindo o ligamento colateral medial. Só que isso não é regra absoluta. Em alguns casos, o ligamento medial pode permanecer parcialmente íntegro, e isso ajuda a explicar por que certos cotovelos ficam surpreendentemente estáveis depois da redução, mesmo com a história de uma luxação completa. Existe ainda um mecanismo menos comum, mas muito relevante. Em vez de valgo, pode ocorrer uma combinação de varo, compressão axial e força póstero-medial. Esse padrão, muitas vezes, está associado a uma lesão específica, uma pequena fratura anteromedial do processo coronoide. É aquele tipo de detalhe que muda o raciocínio, porque sugere um padrão de instabilidade diferente do clássico póstero-lateral. E estudos mais recentes, usando ressonância e análises dinâmicas, sugerem uma outra leitura interessante. Em alguns pacientes, a sequência de falha pode iniciar medialmente, com instabilidade em valgo mais evidente quando o cotovelo está em extensão, e ainda assim com o lado lateral relativamente preservado em parte dos casos. Isso ajuda a entender por que alguns pacientes parecem bons no pós-redução imediato, mas apresentam sintomas quando começam a usar o braço em amplitude maior. Agora, olhando para a figura, pense em uma sequência em estágios. Você vê imagens mostrando o cotovelo inicialmente reduzido e depois entrando em uma instabilidade em que a una e o rádio começam a rodar e deslocar em relação ao húmero. A combinação de compressão axial,
Valgo e supinação vai levando a um estágio intermediário em que a articulação fica apoiada, meio instável, como se estivesse quase luxando. Esse estágio é frequentemente chamado de posição perched, que dá a ideia do osso pendurado na borda articular. E por fim, você chega na luxação completa, em que já não existe congruência articular. A outra parte do desenho reforça a noção de progressão do lado lateral para o medial. Primeiro, falha lateral, depois, cápsula e, por último, medial. E a mensagem final desse esquema é bem objetiva. Uma luxação completa geralmente significa que houve lesão significativa de ligamentos colaterais e de cápsula anterior. Lesões associadas na luxação simples. Mesmo sem fratura, a luxação simples costuma vir com lesão de ligamentos colaterais, lesão de cápsula e lesão das origens dos músculos flexores e extensores do antebraço. Lesão vascular é rara, mas possível. Existe descrição de lesão de artéria braquial em luxações simples fechadas. Neuropatias também podem ocorrer. Entre os nervos, o mais frequentemente acometido é o nervo ulnar. E há um alerta importante: já foi descrito aprisionamento do nervo mediano dentro da articulação após a redução. Não é comum, mas é uma complicação que precisa estar no radar quando o paciente não evolui bem do ponto de vista neurológico. Sinais e sintomas. Como o paciente aparece na prática? O quadro clássico é deformidade evidente e dor intensa no cotovelo, mas nem sempre é tão carimbado. Alguns pacientes reduzem espontaneamente ou voltam o cotovelo no momento do trauma, e aí chegam com dor, edema, equimose, mas sem deformidade evidente. Existe um truque semiológico muito útil. Com o cotovelo em aproximadamente 90 graus de flexão, o olecrano e os epicôndilos medial e lateral normalmente formam um triângulo isósceles. Se esse triângulo está quebrado, pense em luxação ou subluxação. Na avaliação inicial, você também precisa ter disciplina, procurar feridas e descartar lesão aberta, fazer um exame neurológico completo, motor e sensitivo, comparar pulsos radial e ulnar com o lado contralateral e, se houver suspeita vascular, usar índices clínicos como a comparação de pressão e perfusão do membro para orientar a investigação. Imagem e exames complementares. O diagnóstico geralmente é feito com radiografias, anteroposterior, perfil e oblíquas. Tomografia é pouco necessária, mas pode ser útil se existir dúvida sobre fratura associada oculta. Já a ressonância, em geral, não é exame de rotina para luxação simples, porque o padrão de lesão de partes moles é relativamente bem conhecido. Ela tende a entrar em cena se houver uma preocupação específica, como suspeita de complicação neurológica, por exemplo. Classificação da luxação simples do cotovelo. A classificação mais prática é pela direção da luxação. A maioria é póstero ou póstero-lateral, mas também podem ocorrer anterior, medial, lateral e até divergente em situações específicas. Outra forma de classificar é pelo tempo: aguda, subaguda, até cerca de 6 semanas, e crônica. Como medir resultado funcional? Na literatura, diversos scores foram usados para avaliar desfechos. 2 muito comuns em publicações recentes são o DASH, que avalia a incapacidade de membro superior de forma ampla, e o Oxford Elbow Score, mais direcionado ao cotovelo. Vamos entrar agora em um trecho muito importante, porque ele explica o porquê do cotovelo ficar estável e o que exatamente se rompe quando ocorre uma luxação simples. Primeiro conceito: a estabilidade do cotovelo é dividida de forma equilibrada entre duas coisas: a congruência óssea das superfícies articulares e as estruturas de parques moles que abraçam essa articulação. E quando a gente fala dessas partes moles, é muito útil pensar em 2 grandes grupos: estabilizadores estáticos e estabilizadores dinâmicos. 1. Estabilizadores estáticos: cápsula e ligamentos colaterais. Os estabilizadores estáticos incluem principalmente a cápsula articular, o complexo colateral lateral, LCL, e o complexo colateral medial, MCL. A cápsula normal é fina, mas participa ativamente da estabilidade, tanto em extensão quanto em flexão. Só que, na prática, quando ocorre uma luxação, ela raramente sofre sozinha. Geralmente, existe associação com lesão ligamentar. Complexo colateral lateral, LCL,
3 componentes essenciais. O LCL não é uma estrutura única, ele pode ser entendido como um conjunto com 3 componentes principais: ligamento colateral radial, ligamento anular, ligamento colateral ulnar lateral, o famoso componente crítico para a estabilidade rotatória. Aqui tem um ponto de ouro. O colateral ulnar lateral é um dos principais responsáveis por resistir a 2 coisas: varo e rotação póstero-lateral do cotovelo, que é justamente aquele mecanismo clássico da luxação póstero-lateral. O ligamento anular é outra peça-chave. Ele forma uma alça que envolve a cabeça do rádio, fixando-se na una, nas margens anterior e posterior da incisura radial. Ele não só mantém a cabeça radial no lugar, como também participa do controle da estabilidade durante a movimentação. Complexo colateral medial, MCL, 2 feixes e um protagonista. O MCL, por sua vez, é descrito como tendo 2 feixes principais, um feixe anterior e um feixe posterior. O feixe anterior é o mais relevante na prática, porque é o principal estabilizador ao estresse em valgo. Ele se origina na região antero-inferior do epicôndilo medial e se insere na una proximal, numa região clássica de inserção ligamentar. Já o feixe posterior entra como um reforço. Ele contribui como restrição secundária ao valgo e também ajuda contra a rotação ulnar em determinadas condições. 2. Estabilizadores dinâmicos, músculos que seguram o cotovelo em movimento. Agora, vamos para os estabilizadores dinâmicos. Eles são fundamentais, principalmente quando os ligamentos estão lesados, porque geram estabilidade por compressão articular e por forças reativas. Os principais são bíceps, braquial e tríceps. E além deles, existe um conceito muito prático. Os grupos musculares do antebraço também ajudam a travar o cotovelo. Os extensores comuns tendem a reforçar estabilidade contra varo. Os flexores comuns tendem a reforçar estabilidade contra valgo. E aqui entra uma dica biomecânica que muda a conduta e reabilitação. Prolação tende a aumentar a estabilidade quando existe deficiência do complexo lateral, enquanto supinação tende a reduzir essa estabilidade nesse contexto. Ou seja, se o lado lateral falhou, a posição do antebraço pode piorar ou proteger a articulação durante testes e durante o uso funcional. O que geralmente se rompe numa luxação simples? Apesar de não haver fratura, o padrão típico é bem consistente. Costuma haver lesão do MCL e do LCL, e também lesão capsular. E além disso, podem ocorrer lesões nas origens musculares. Frequentemente, a lesão na origem do extensor comum lateral é mais significativa do que na origem do flexor comum medial. Agora, um detalhe conceitual importante. Por muito tempo se pensou que o MCL fosse o estabilizador mais importante do cotovelo, mas esse trecho deixa uma nuance clínica essencial. Isso é mais verdadeiro em pacientes que carregam o cotovelo rotineiramente em valgo, como atletas arremessadores. No dia a dia, a maioria das atividades coloca mais componentes de varo do que de valgo no cotovelo. Por isso, quando sobra instabilidade residual após uma luxação simples, ela frequentemente se relaciona mais com falha do complexo lateral do que com insuficiência do medial. 2 achados clínicos adicionais muito relevantes. 1. Drop sign após cirurgia. Alguns pacientes podem apresentar um sinal clínico de queda articular após o tratamento cirúrgico de luxação. A mensagem aqui é tranquilizadora. Em parte dos casos, isso pode estar ligado a retorno tardio do tônus muscular e tende a resolver espontaneamente com o tempo, conforme o controle neuromuscular volta. E o último ponto é finíssimo. Durante a luxação, a cabeça do rádio pode impactar o capítulo e produzir uma fratura por impressão na porção posterior do capítulo. Isso não é sempre lembrado, mas pode ser um fator que contribui para a instabilidade recorrente, porque altera a congruência articular e a mecânica do encaixe durante o movimento. Agora vamos para a parte que, na prática, mais importa no plantão inobulatório. Como tratar a luxação simples do cotovelo e, principalmente, como tomar decisões com base em estabilidade após a redução. A primeira mensagem deste trecho é muito objetiva. A grande maioria das luxações simples do cotovelo pode ser tratada de forma não operatória. E o tratamento não operatório aqui tem 3 pilares que você precisa guardar como regra: redução fechada bem feita, avaliação criteriosa de estabilidade logo após a redução e reabilitação precoce, porque o grande inimigo do cotovelo é a rigidez. Antes de falar de técnica, vale organizar as indicações e as situações em que você deve ficar com o alerta ligado.
O tratamento não operatório é indicado de forma clássica quando se trata de uma luxação fechada, ou seja, sem ferida comunicante, sem exposição. As contraindicações relativas ou situações que exigem uma conduta mais agressiva incluem luxação aberta, suspeita de lesão vascular e instabilidade persistente depois da redução fechada. Em outras palavras, se é fechada e reduz e fica estável, a tendência é condução conservadora. Se é aberta, se tem risco vascular ou se reduz e não estabiliza, você precisa reavaliar o plano com seriedade. Vamos para a técnica de redução fechada, do jeito como isso é realizado no dia a dia. Em geral, essa redução é feita no pronto-socorro, mas pode ser feita em centro cirúrgico se houver necessidade logística, dor intratável, dificuldade técnica ou necessidade de anestesia mais controlada. Um ponto importante do texto é insistir em sedação consciente adequada, com relaxamento e monitorização, porque a redução do cotovelo depende muito de reduzir defesa muscular, controlar dor e evitar movimentos bruscos. A redução na força em paciente contraído é receita para complicação. Na avaliação inicial e durante a manobra, você palpa os epicôndilos medial e lateral e correlaciona a posição deles com o olecrano, porque isso te ajuda a entender o desvio no plano coronal, se existe componente mais medial ou mais lateral associado. A manobra clássica é feita com o cotovelo em flexão leve, algo em torno de 30 graus, aplicando tração longitudinal no antebraço enquanto estabiliza o húmero. Frequentemente, uma pressão direta sobre o olecrano ajuda a guiar o olecrano de volta por cima do húmero distal e recolocar a articulação no lugar. A supinação do antebraço pode ajudar em alguns casos para facilitar o encaixe. E o ponto técnico mais importante aqui é o seguinte: a força deve ser contínua, estável e controlada. Não é uma manobra seca. A redução deve ser lenta e progressiva, justamente para reduzir risco de fratura iatrogênica, tanto no húmero distal quanto no antebraço proximal. Depois que você reduz, o trabalho não acabou. Na verdade, o passo seguinte é o que define se o paciente vai bem ou se vai evoluir com instabilidade, redesluxação ou necessidade de cirurgia. O texto orienta que, após a redução, o cotovelo deve ser levado por um arco de flexo-extensão em 3 posições do antebraço: pronação, posição neutra e supinação. O objetivo aqui é muito prático: procurar instabilidade residual e identificar qual posição oferece maior estabilidade. Existe um padrão que aparece com frequência. Como a lesão de partes moles laterais tende a ser mais severa, a pronação do antebraço muitas vezes melhora a estabilidade. Por isso é comum o cotovelo ficar mais firme em pronação, e isso influencia diretamente a posição de imobilização e o protocolo de imobilização. Um critério de alerta que o texto enfatiza é o seguinte: se o cotovelo redesluxa com o cotovelo ainda relativamente fletido, por exemplo, acima de 30 graus de flexão, isso sugere instabilidade relevante, e nesse cenário o tratamento operatório deve ser considerado. Na contrapartida, na maioria dos casos, após uma redução fechada adequada, o cotovelo tende a permanecer estável, especialmente depois que o tônus muscular retorna e os estabilizadores dinâmicos passam a proteger a articulação. E existe um ponto que confunde muitos residentes. A maioria dos pacientes vai ter algum grau de frouxidão em varo e em valgo quando você testa no consultório. Isso pode fazer parte do padrão pós-luxação simples, e por si só não define cirurgia. O que define cirurgia é instabilidade funcional, tendência a subluxar, redesluxar em amplitudes usuais ou incapacidade de manter congruência durante o arco de movimento. Quanto à imobilização inicial, a orientação é imobilizar com uma tala leve, do tipo gesso ou material rígido equivalente, e posicionar o cotovelo em torno de 90 graus de flexão. O antebraço pode ser colocado em pronação, neutro ou supinação, e essa escolha não é por hábito, ela depende da posição em que o cotovelo ficou mais estável durante sua avaliação pós-redução. E sempre após imobilizar, você faz radiografias para confirmar que a redução está concêntrica, congruente, e também para reavaliar se não existe fratura associada que não foi visualizada antes, principalmente pequenos fragmentos ou avulsões que podem mudar o raciocínio. Um ponto que muitos negligenciam, mas que aqui é destacado, é estimular exercícios isométricos ainda durante o período de imobilização. A lógica é simples: você melhora a ativação muscular, aumenta a estabilidade dinâmica e, ao mesmo tempo, prepara o terreno para mobilização precoce.
Além disso, o segmento deve ser curto. A recomendação é reavaliar em cerca de uma semana, para garantir que a redução se manteve e principalmente para iniciar ganho de arco de movimento. Na reavaliação em uma semana, a tala é removida e o paciente é examinado novamente quanto à estabilidade. O paciente é orientado a realizar flexão e extensão ativas do cotovelo. O padrão habitual é o paciente respeitar naturalmente o arco estável, ou seja, ele mesmo limita a extensão e evita o ponto em que sente insegurança. Se ele teve uma redução estável e um exame inicial tranquilizador, a chance de redisluxação durante essa mobilização guiada costuma ser baixa. Agora vem um detalhe clínico muito útil, porque separa o paciente que só tem medo do paciente que realmente está instável. Se o paciente demonstra muita apreensão ao estender ativamente o cotovelo, especialmente no intervalo entre 90 e 30 graus, isso pode sugerir instabilidade relevante, e nessa situação, o texto sugere que vale a pena obter imagem naquela posição específica, procurando sinais de afundamento ou incongruência uninumeral para decidir se há necessidade de reparo cirúrgico. Se não há esse sinal de instabilidade franca, o caminho é iniciar reabilitação com movimento ativo e ativo assistido, com progressão planejada. Aqui entra um conceito de reabilitação que faz muita diferença: o protocolo de movimento overhead. O protocolo com o braço em posição acima da cabeça pode ser vantajoso porque permite mobilização precoce numa posição mais protegida, utilizando gravidade e vetores que favorecem a congruência. Entre as sessões de exercício, pode-se usar uma tala estática apenas para conforto, mas com uma regra clara: essa tala não pode virar prisão. O paciente precisa remover regularmente e trabalhar mobilidade, porque imobilização prolongada no cotovelo é a via mais rápida para rigidez e pior desfecho. O arco de movimento recomendado segue um raciocínio de proteção contra a instabilidade e estímulo à função. Em geral, incentiva-se começar com extensão limitada, por exemplo, até cerca de 30 graus, e flexão até o máximo tolerável, e trabalhar pronação e supinação, preferencialmente com o cotovelo fletido a 90 graus ou mais, porque isso tende a ser mais estável. O segmento nas primeiras semanas deve ser próximo. Uma estratégia descrita é revisar semanalmente nas 3 primeiras semanas e reduzir o bloqueio de extensão em aproximadamente 10 graus por semana, sempre confirmando clinicamente e com radiografias que o cotovelo segue concêntrico a cada consulta. Por volta de 6 semanas, a tendência é o paciente retomar a maior parte das atividades habituais e iniciar fortalecimento leve. Mas existe uma restrição importante: evitar cargas em varo ou em valgo até aproximadamente 12 semanas. Isso faz sentido biomecânico, porque nesse período o tecido ligamentar e capsular ainda está em fase de reorganização e a articulação é vulnerável a estresses laterais. E talvez a frase mais importante de todo o trecho para evitar desfechos ruins: imobilização maior do que 3 semanas deve ser evitada, porque está associada a mais rigidez e piores resultados funcionais. Agora, existe um grupo de pacientes que, mesmo com redução fechada, fica com uma subluxação posterolateral discreta, às vezes muito sutil. É aqui que entra o chamado drop sign, descrito como um aumento da distância uninumeral estática em radiografias de perfil pós-redução, sem estresse. Nesses pacientes, a orientação é utilizar um protocolo ativo de movimento que evite estresse em varo o tempo todo. Como isso é feito na prática? O paciente realiza exercícios com o braço junto ao corpo, sentado ou em pé, e faz movimento ativo com o antebraço em pronação ao longo de todo o arco de movimento. A supinação, quando realizada, deve ser feita com o cotovelo fletido a 90 graus ou mais, para reduzir risco de instabilidade. A lógica é aproveitar ao máximo os estabilizadores dinâmicos, como a massa flexora e pronadora e os extensores comuns, para manter o cotovelo congruente durante a mobilização. E reforça-se também a utilidade do protocolo overhead, que utiliza a gravidade como aliada para aumentar a estabilidade. A figura deste trecho ilustra bem o curso clínico típico. Um jovem sofre uma queda e apresenta luxação simples do cotovelo. A redução é feita sob sedação consciente no pronto-socorro e o exame pós-redução mostra estabilidade ao longo do arco de movimento. Em segmento de alguns meses, pode haver sinais de ossificação em partes moles, especialmente na região lateral do complexo ligamentar, mas ainda assim com articulação concêntrica e amplitude funcional preservada. A mensagem aqui é que mesmo evoluções boas podem apresentar achados radiográficos residuais, sem necessariamente significarem pior função, desde que o cotovelo se mantenha congruente e o movimento seja recuperado precocemente.
Agora vamos falar de resultados, porque esse tema é frequentemente subestimado. A maioria dos estudos mostra resultados bons a excelentes após luxação simples do cotovelo. Porém, o texto deixa claro que essas lesões não são totalmente benignas. No longo prazo, é comum o paciente relatar algum sintoma residual. Em séries. Agora vamos discutir o tratamento operatório das luxações simples do cotovelo, e a primeira coisa que você precisa guardar é o seguinte: quando o cotovelo está estável após uma redução fechada bem-sucedida, os estudos de melhor qualidade não demonstram benefício consistente em desfechos de longo prazo ao operar por rotina. Então, a cirurgia aqui não é um reflexo automático de existir uma luxação. A cirurgia entra quando existe um problema objetivo. O cotovelo não consegue se manter concêntrico e estável depois que você reduz. A indicação principal para tratamento operatório na luxação simples do cotovelo é a incapacidade de manter uma articulação concêntrica após a redução fechada, ou então a recorrência da luxação, quando o paciente volta a subluxar ou reluxar apesar de uma redução inicial aparentemente adequada. Em outras palavras, se você reduz e o cotovelo continua escapando, ou se ele não sustenta a estabilidade dentro de um arco funcional, a cirurgia passa a ser uma consideração real. Existe também um grupo de casos que, por serem muito instáveis, exigiriam imobilização prolongada para manter redução, e isso é ruim no cotovelo porque aumenta a rigidez e piora a função. Nesse cenário, o manejo cirúrgico precoce pode ser útil exatamente para permitir mobilização mais cedo e evitar uma rigidez grave. Existem indicações adicionais, menos comuns, mas que você precisa reconhecer rapidamente. Luxação aberta é indicação, porque há risco de contaminação e dano de partes moles que exige abordagem formal. Lesão vascular, especialmente interrupção arterial, também direciona para a abordagem cirúrgica, muitas vezes com prioridade vascular e medidas ortopédicas para proteger o reparo. E luxações irredutíveis, aquelas que não reduzem por manobra fechada, naturalmente entram como indicação de redução aberta. Essas situações existem, mas não são a maioria dentro do universo de luxação simples. Outro ponto interessante é que alguns atletas arremessadores podem se beneficiar de reparo direto do ligamento colateral medial, porque nesse perfil específico, o cotovelo é exposto rotineiramente a cargas em valgo muito elevadas, e o papel do colateral medial no desempenho e na estabilidade funcional é maior do que no paciente comum do dia a dia. Agora, existe um capítulo à parte que o texto chama a atenção: luxações crônicas ou negligenciadas, aquelas que passaram despercebidas, foram mal conduzidas ou que ficaram fora do lugar por tempo prolongado. Elas não são frequentes nos serviços com acesso rápido, mas são uma indicação importante de cirurgia quando acontecem. Historicamente, já se recomendou abordagem posterior com alongamento do tríceps para conseguir exposição. Só que a experiência mais recente sugere uma ideia mais moderna e mais funcional: preservar o tríceps sempre que possível, porque isso melhora a amplitude, ajuda na reabilitação e ainda contribui para a estabilidade no pós-operatório. Há relatos de séries operadas em cenários de luxação perdida, em que foi usada uma abordagem combinada medial e lateral, sem violar o mecanismo extensor, com mobilização do nervo ulnar, descolamento das origens flexora e extensora e dos ligamentos colaterais, como mangas de tecido para exposição, remoção de fibrose e de ossificação heterotópica intraarticular quando presente, e depois reparo dessas mangas ao húmero distal com suturas transósseas. E um detalhe que reforça a filosofia do cotovelo: movimento precoce. Nesses relatos, a mobilização iniciou cedo, com o uso de tipóia para limitar extensão e sem necessidade de fixação suplementar rígida em todos os casos, com taxas muito altas de bom ou excelente resultado funcional. Vamos aproveitar isso para interpretar a figura clínica mostrada no material, porque ela traduz bem uma situação em que a luxação simples deixa de ser simples por causa de complicação associada. O caso exemplificado é de um adolescente que sofreu luxação simples do cotovelo durante esqui. Conseguiu reduzir sozinho no local, mas chegou com subluxação e diminuição do pulso radial. Aqui, o alerta é imediato: a alteração vascular pós-luxação é rara, mas é grave. A imagem vascular demonstrou lesão com interrupção da artéria braquial. Foi realizado reparo vascular associado à fasciotomia do antebraço e, do ponto de vista ortopédico, o cotovelo foi protegido com fixador externo para evitar estresse sobre o reparo arterial. O fixador foi retirado após algumas semanas. E repare na mensagem importante: nem sempre é necessário reparar ligamentos nesse contexto, se, após a redução, o cotovelo estiver relativamente estável.
No segmento, o paciente pode apresentar sinais de ossificação em região de ligamentos colaterais, mas ainda assim evoluir com articulação concêntrica, estabilidade, amplitude funcional e reparo vascular preservado. Esse exemplo é ótimo porque mostra como a decisão operatória não é ligamento sempre, e sim estabilidade e prioridade do caso. Agora, eu quero entrar na parte prática da cirurgia quando ela é indicada. Como planejar, como posicionar, qual a lógica da via de acesso e qual a sequência de reparos, porque isso é o que organiza o raciocínio intraoperatório. No planejamento pré-operatório, pense em logística para permitir redução aberta, reparo ligamentar e teste de estabilidade sob intensificador. Mesa radiotransparente e apoio para o membro são úteis. Fluoroscopia geralmente precisa estar disponível e o arco costuma vir pela cabeceira para facilitar incidências anteroposterior e perfil. Em termos de material, você precisa estar preparado para o melhor cenário e para o pior cenário. Melhor cenário, reparo primário de ligamentos e cápsula com suturas robustas, eventualmente com âncoras. Pior cenário, necessidade de proteção adicional com fixador externo estático ou com estabilizador interno da articulação, além de instrumentais que permitam soluções de resgate, como parafusos, pinos mais robustos e placas, dependendo do caso e da condição do paciente. O torniquete pode ser usado, mas não é obrigatório. Há cenários em que se prefere não usar ou usar apenas de forma seletiva. O tratamento operatório pode incluir redução aberta e reparo direto dos ligamentos, cápsula e origens musculares. Em pacientes com qualidade ruim de tecido, pode ser necessário reforço do complexo lateral com suturas mais robustas e técnicas de augmentação. Em algumas situações, uma fixação externa estática é usada temporariamente para proteger um reparo delicado ou para proteger uma estabilização interna. E o texto também discute medidas menos comuns, como transfixação temporária do cotovelo, que ficam reservadas para situações específicas, paciente com baixa adesão, múltiplas comorbidades, impossibilidade prática de uso de fixador externo ou quando o estabilizador interno não está disponível. Uma ideia importante é que em luxações com menos de 2 semanas de evolução, o reparo ligamentar primário frequentemente é suficiente para restaurar estabilidade, sem precisar de soluções mais agressivas. No posicionamento, a ideia é colocar o paciente em decúbito dorsal, com mesa de braço radiotransparente no lado acometido. Antes de iniciar, vale avaliar mobilidade do ombro, especialmente rotação externa, porque isso influencia sua capacidade de acessar a face medial do cotovelo com conforto. Se houver rigidez importante, pode ser melhor posicionar o braço cruzando o tórax ou até optar por decúbito lateral em situações selecionadas. O intensificador deve permitir anteroposterior e perfil sem briga com o posicionamento. Tudo isso parece detalhe, mas vira diferença enorme quando você precisa testar estabilidade várias vezes durante o ato. A via de acesso clássica descrita é posterior, com incisão na linha média, elevando o retalho cutâneo de espessura total até a fáscia profunda. Em muitas luxações, existe uma ruptura visível na fáscia lateral e nas origens musculares, e isso pode ser usado a seu favor para expor o lado lateral do cotovelo pelo intervalo de Cocker, entre anconeu e extensor ulnar do carpo, para acessar o complexo colateral lateral. Se você precisa abordar o lado medial, eleve o retalho medial, identifique e proteja o nervo ulnar, geralmente sem necessidade de transposição de rotina, e chegue ao complexo colateral medial, muitas vezes através da própria desinserção traumática já existente. Em certos casos, você precisa elevar mais a massa flexora e pronadora da una para melhorar a exposição. Aqui existe uma armadilha que o texto enfatiza e que vale ouro. Luxações, especialmente aquelas com lesão de pele na região anteromedial ou medial, podem parecer um problema medial apenas, porque a lesão está evidente naquele lado, e é justamente nesses casos que você não pode cair na tentação de reparar apenas o que está visível no medial. Você precisa avaliar o lado lateral. Se houver lesão lateral significativa e você reparar só o medial, você pode reconstruir um ponto de dobradiça medial e, paradoxalmente, permitir que o cotovelo volte a subluxar ou reluxar por instabilidade posterolateral, porque o lado lateral ficou incompetente. Então, a mensagem é, mesmo quando a pele grita medial, não esqueça que a estabilidade muitas vezes é decidida pelo lado lateral.
A sequência cirúrgica proposta segue uma lógica simples: começar pelo lado lateral, reparar o complexo lateral e as origens extensoras e então testar estabilidade. Se ainda houver instabilidade, avançar para o reparo medial, incluindo o ligamento colateral medial e, quando necessário, a massa flexora e pronadora. Se mesmo assim o cotovelo permanecer instável, você entra no capítulo das proteções temporárias. Uma opção é o fixador externo estático. A recomendação é manter o cotovelo em torno de 90 graus de flexão, com redução concêntrica. Em geral, são colocados pinos no húmero e na una, preferencialmente em posições que permitam rotação do antebraço e que minimizem risco neurovascular. A colocação deve ser criteriosa para reduzir risco de lesão de nervo radial e de nervo ulnar, e o uso de imagem ajuda a garantir profundidade e trajetórias seguras. O fixador costuma permanecer por algumas semanas e depois é iniciado um protocolo de mobilidade semelhante ao do tratamento fechado, sempre com ênfase em recuperar arco precocemente. Outra opção é o estabilizador interno articulado, o chamado estabilizador interno da articulação. Ele pode ser usado em conjunto com o reparo ligamentar quando a estabilidade não é reestabelecida. A lógica é criar uma dobradiça interna, que guia o movimento e mantém redução, enquanto as